Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 47 da apostila 4, referente ao assunto tecido epitelial. Bom, antes da gente falar sobre o tecido epitelial, vamos relembrar alguns conceitos. Então, relembrando que tecidos são grupos de células diferenciadas que desempenham funções no organismo. Então, tudo começa na célula. Então, um conjunto de células formam os tecidos, um conjunto de tecidos formam os órgãos, um conjunto de órgãos formam sistemas e um conjunto de sistemas forma o nosso organismo inteiro. E o que seria tecido epitelial? Também denominado epitélio, o tecido epitelial é um tecido de revestimento, ou seja, ele reveste alguma coisa. Ele é constituído por células justapostas, ou seja, bem juntinhas, que podem ter uma ou várias camadas e tem pouca substância intercelular. Então, é uma célula grudada na outra, com pouca substância que liga uma na outra, né? Que é chamada de substância intercelular. Se a gente fosse fazer uma comparação, poderíamos comparar aí com uma parede de tijolos. Nessa parede de tijolos, podemos comparar as células epiteliais com os tijolos e a substância intercelular com o cimento. Então, o epitélio de revestimento seria uma parede com vários tijolos, que seriam as células, e pouco cimento para unir esses tijolos, pouca substância intercelular para unir essas células. Quais seriam as funções desse tecido epitelial? Bom, são muitas as funções desse tecido. Vamos começar a falar sobre algumas a seguir. Então, a primeira delas é o revestimento, uma proteção. Nós temos um revestimento interno e externo. O interno refere-se ao revestimento interno do corpo, que no caso seriam as mucosas. Então, temos aí a mucosa da boca, do nariz, do esôfago, da traqueia, do intestino, do estômago, né? Então, essas mucosas são células epiteliais vivas, mas não possuem queratina. Lembrando que queratina é uma proteína que ela enrijece um pouco essas células, né? Então, a mucosa não é tão dura quanto a pele. A mucosa já é mais mole, mais vascularizada, tanto que qualquer coisa sangra, né? Exemplo, a mucosa da boca, do estômago e do esôfago. E o epitélio de revestimento externo? Bom, esse refere-se ao revestimento externo do corpo, que é a pele. Na pele, a gente tem a epiderme, que é constituída por camadas de células epiteliais mortas, e a queratina, que a queratina deixa a pele mais resistente, mais dura, que garante, além do revestimento, uma impermeabilização e resistência. Então, não é qualquer pancada que a pele acaba se abrindo, né? Tem que ser algum corte, alguma pancada, alguma lesão mais profunda para chegar aí nas camadas mais profundas da pele. E também isso nos torna impermeável. Então, já pensou se nós absorvêssemos a água do banho, da chuva ou do mar quando entramos, piscina? Nós íamos parecer uma esponja, né? Então, a queratina que tem na célula epitelial de revestimento externo, ela nos proporciona aí essa impermeabilização, né? Abaixo dela também existem camadas de células epiteliais vivas, tá? E a outra função? Bom, a outra função que também é bem importante é a secreção. Quem faz esse papel da secreção são as glândulas. As glândulas são grupos de células epiteliais que secretam algumas substâncias para o nosso organismo. Então, falou em secreção, lembrou das glândulas, que também são células epiteliais que produzem alguma substância. Como exemplo, nós temos aí as glândulas salivares, lacrimais, entre outras, que nós vamos falar mais adiante. Depois, nós temos a função do transporte. Então, a presença de cílios dentro ou fora do organismo tem a capacidade de transportar. No nosso trato respiratório, nossa faringe, traqueia, nariz, tem pelos e cílios que vão ajudar a expulsar sujeiras, sujidades, né?
Então, qualquer coisa que entra no epitélio respiratório, ele é transportado para fora, né, através desses cílios. E o sentido? Bom, o sentido se refere ao tato. As células epiteliais possuem terminações nervosas e sensoriais que nos proporcionam sentir. Então, qualquer toque na nossa pele é sentido, graças às terminações nervosas. E a absorção. No tecido epitelial existem células especializadas em absorver. Se passamos um creme, ele rapidamente é absorvido pela pele. Isso graças às células especializadas. Quais são as características do tecido epitelial? Bom, são células justapostas, já comentadas anteriormente, que elas são bem juntinhas e com pouca substância intercelular, ou seja, pouco cimento que une uma a outra, né? Tem um epitélio apoiado sobre uma lâmina basal, então possui uma lâmina, né? O início de tudo, por onde esse epitélio é apoiado. E presença de desmossomos, que são alguns, como se fossem uns curativos, que ajudam aí a juntar uma célula na outra, né? Ele participa das junções celulares para não haver ruptura. E a classificação? Bom, a classificação se dá em três: simples, estratificado e pseudoestratificado. O simples possui apenas uma camada de células justapostas, o estratificado, duas ou mais camadas, e o pseudoestratificado, uma camada com célula de alturas e formas diferentes. Então, podemos verificar no desenho a seguir, primeiro do lado esquerdo, um epitélio completo, onde nós temos aí uma glândula, um tecido conjuntivo, que é onde a glândula se localiza. Aí nós temos a lâmina basal, que é esse apoio para as células epiteliais. E acima da lâmina basal nós temos o epitélio, né? O tecido epitelial, tá? E aí nesse tecido epitelial a gente verifica bem que são células bem juntinhas uma das outras, com pouca substância intercelular, né? Esse epitélio, no caso, não tem só uma camada, tem várias camadas, então seria um epitélio estratificado. Ao lado, à direita, nós vamos ver aí a classificação do epitélio. Então, nós temos uma camada só de células, que seria um epitélio simples, o estratificado, que duas ou mais camadas, como na figura ao lado, e o pseudoestratificado, onde a gente vê apenas uma camada de células, porém com formas e alturas diferentes, inclusive a posição dos núcleos, o que nos faz enganar, né? Porque aparenta que esse epitélio tenha mais camadas, quando na verdade tem uma só. Por isso que o nome se dá pseudoestratificado. É um falso estratificado. E o epitélio glandular? Bom, o epitélio glandular são glândulas, né? Células glandulares, ou seja, células que secretam substâncias. Nós temos três tipos: as exócrinas, endócrinas e as mistas. As exócrinas eliminam seus produtos para fora do organismo, o nome já diz, fora, exo, né? Ou dentro de cavidades. Como exemplo, nós temos as mamárias, que secretam leites para fora do organismo. As sudorípadas, que secretam suor para fora do organismo. A saliva, né, as salivares, que secretam saliva para dentro da cavidade bucal. E as lacrimais, que secretam lágrimas para fora do organismo. Temos também as endócrinas, que, assim como o próprio nome diz, eliminam suas substâncias para o meio interno, né, para dentro do organismo, ou seja, na corrente sanguínea. Nós temos como exemplo a tireoide, que secreta hormônio, suprarrenal, que também secreta hormônio, testículo e ovário, que também secretam hormônios, tudo na corrente sanguínea. E as mistas, que são exócrinas e endócrinas. Elas possuem uma porção exócrina e a outra endócrina. Como exemplo, nós temos o pâncreas. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que na verdade ele é exócrino, né? Ele vai para a cavidade intestinal. E nós temos aí
a produção de insulina e glucagon, que são hormônios que controlam o açúcar no sangue. Esses hormônios, eles são lançados na corrente sanguínea, que é a parte endócrina. Abaixo nós podemos ver como é que essas glândulas, né? Então nós temos aí do lado esquerdo a glândula endócrina, que ela é cercada de vasos sanguíneos por onde elas jogam seus produtos, seus hormônios. E ao lado direito nós temos a glândula exócrina, que ela não é cercada de vasos sanguíneos porque ela secreta sua substância para fora do corpo ou então para dentro de alguma cavidade. Bom, agora que vocês já concluíram essa aula, verificam se anotaram os conteúdos importantes, realizem aí complementação desse conteúdo com a leitura da apostila e em seguida vocês vão realizar os exercícios adicionais do 38 ao 46. Vão me enviar para o e-mail destacado até o dia 8/6. Bons estudos e até a próxima!